caminhada, nessa jornada. Deus trabalha no nosso caráter. E sabe como Ele trabalha? Pelos diversos relacionamentos. Diversos relacionamentos. Sabe, você nos relacionamentos que você vai tendo, você não pode ir deixando para trás marcas, furos, portas abertas. E dentro dos relacionamentos, são os relacionamentos sentimentais. Esse foi o ponto em que Davi deixou portas abertas para trás. E depois custou muito caro para ele isso. Amém? Então olha só. A primeira coisa que o Samuel, capítulo 28, eu vou ver alguns capítulos hoje, só os princípios dos capítulos, aquilo que é princípio. Algumas coisas que nós aprendemos é que há um contraste entre a gente e o inimigo. Havia um contraste entre Saul e Davi. Um contraste. E esse contraste é o seguinte, ele vai te mostrando para você o que acontece com o inimigo e o que acontece com você. A Bíblia vai mostrando o que acontecia com Davi e o que acontecia com Saul. Veja só, nosso primeiro item. Nossos inimigos se condenam pela infidelidade. Amados, fidelidade. Diga comigo, fidelidade. Fidelidade é o resultado daquele coração segundo Deus. Um coração segundo Deus, ele tem uma característica, ele é fiel. Ele é fiel no pouco, ele é fiel no muito, ele é fiel na tristeza, ele é fiel na alegria, ele é fiel quando está tudo bem, ele é fiel quando não está tudo bem, quando está em luta, ele é fiel. Então, o inimigo tem um coração infiel. O problema do coração de Saul é que ele tinha um coração infiel. Capítulo 28, vamos ler isso. Versículo 6 do capítulo 28, estão aí? Veja só o que diz aí. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu. Diga, Deus não responde aos infiéis. Deus não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por urim, nem por profetas. Deus não responde a infiéis. Deus não responde. Então se consulta a Deus, fica querendo saber e diz assim, Deus não responde por mim. Saiba que tem alguma área de infidelidade na vida, porque Deus não responde a infiéis. Amém? Uma outra coisa que acontece, versículo do 7 até o 14. Os infiéis, quando eles começam a não ter a resposta que necessitam de Deus, eles começam a se distanciar ainda mais de Deus. Versículo 7 em diante. Então Saul disse aos seus servos: apontai-me uma mulher que seja médium, espírita. Já que Deus não me responde, eu vou consultar uma espírita. A Bíblia tem um versículo que diz assim: um abismo chama outro abismo. E sabe, o Saul tinha desterrado os médios, tinha acabado com os médios, ele próprio. E agora sabe o que ele faz? Ele vai trazer de volta os espíritas, os médios. Então Deus não ouve, e cada vez o fiel se afasta mais de Deus, ele fica mais longe de Deus. E aí sabe o que acontece? Ele vai consultar um médium. E aí adivinha o que? Deus deixa o diabo falar com ele. Mais ainda. É como se ele fosse num precipício. Mais. E aí tem uma história que eu quero esclarecer algumas coisas para vocês. Porque ele foi consultar essa médium. Olha aqui para mim que eu conto essa história rapidinho para vocês. Ele foi consultar a médium. E a médium disse: com quem que você quer falar? Porque a médium consulta os mortos. Ele falou: eu quero falar com Samuel, que já tinha morrido. E aí essa médium invoca lá um espírito maligno. E ele sobe. E aí ele começa a falar como se fosse Samuel. Mas ele não era Samuel. E eu quero que você leia comigo o versículo em que você sabe que ele não era Samuel. Versículo 11. Então lhe disse a mulher: a quem te farei subir? Veja primeiro, subir. Fala comigo, subir. Por que não descer? Porque para descer você vem de cima, mas para subir você vem do inferno. Para quem te farei subir? Disse Samuel. Vendo a mulher, a Samuel gritou em voz alta. E a mulher disse a Saul:
por que me enganastes? Pois tu mesmo és Saul. E aí vai indo o texto, versículo 14, perguntou ele, como é a sua figura? Ela respondeu, vem subindo um ancião envolto numa capa. Agora veja o engano do diabo, aonde você sabe que não era Saul, que não era Samuel. Vem subindo um ancião envolto numa capa. Diga comigo, entendendo Saul que era Samuel. Como é que diz aí no texto de vocês? Fala isso alto. Entendendo Saul que era Samuel. Quem foi que entendeu que era Samuel? Saul. Não era Samuel. O Saul pensou que era. Ele entendeu que era. Porque a mulher fez uma descrição que parecia meio de longe, tinha uma capa, porque a mulher sabia de Samuel, sabia da capa, sabia de tudo. Sabe quem veio aí? Um demônio vindo do inferno. Então a pessoa não ouve Deus, aí começa a consultar o inimigo, e aí Deus permite que o demônio venha e comece a falar. E deixa eu só te contar uma coisa. Tem muita gente que diz assim, mas o demônio é mentiroso. Ei, quando lhe convém ele é mentiroso, mas quando não convém ele diz a verdade. Lembra daquele demônio que seguia Paulo, que dizia assim, esses são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação? Aquilo era verdade. Então o demônio, ele diz a verdade demonicamente, porque ele quer enganar as pessoas. Então ele começa a contar, há um diálogo aí entre Saul e Samuel, que não é Samuel, que é um demônio, que apareceu e ele pensou, ele julgou que era Samuel. E ele começa a fazer um diálogo, e sabe, o diabo diz para o Saul como é que ele vai matar o Saul. Você sabia? Okay. Você sabia que o diabo tem um plano de morte para as nossas vidas? Yep. Agora só eu posso me entregar, só eu posso deixar ele cumprir em mim. É só eu ficar de braço dado com ele, que ele vai fazer tudo o que ele quer na minha vida. É só eu fazer o que Saul fez, que ele vai cumprir o propósito. Mas se eu não fizer, ele não pode cumprir. Não pode. Eu sou o único que posso dar autorização para ele cumprir na minha vida. Veja o que acontece. 15. Então o demônio começa a falar como se fosse Samuel. Não é Samuel, mas ele começa a falar como se fosse. Samuel disse a Saul, por que me inquietastes fazendo-me subir? Então disse Saul, muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam, e Deus se desviou de mim, e já não me responde, por ministério de profeta, nem por sonho, chamei para que você me revele. 16, disse Samuel, não é Samuel, é um demônio falando. Disse Samuel, por a mim me perguntas, visto que o Senhor te desamparou e se fez teu inimigo? 17, porque o Senhor fez para contigo como por meu intermédio, ele disse, tirou o reino da tua mão e deu ao teu companheiro Davi. O diabo está mentindo. Samuel tinha dito isso, agora o diabo está dizendo, está vendo? Eu já disse para você. O diabo estava lá e viu tudo o que aconteceu, agora está mentindo para o Samuel, para o Saul. Agora veja, 18, como tu não destes ouvidos à voz do Senhor e não executastes o furor da sua ira, ordenou ele contra Amaleque. Ordenou ele contra Amaleque, porque por isso que o Senhor te fez isso hoje. 19, o Senhor te entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos que estareis contigo no acampamento, e o Senhor te entregará nas mãos dos filisteus. Você vai morrer. O diabo está contando para ele como é que o diabo ia executar a sentença. Gente, é terrível isso. É terrível isso. Isso é resultado da infidelidade. É resultado da infidelidade. Sabe, quando as pessoas vão por aí consultando o demônio, lá no espiritismo, o diabo fica dizendo para as pessoas o que ele quer fazer e o que ele vai fazer, a proposta que ele tem. E adivinhe, porque a pessoa não está com Deus, ele vai fazer isso mesmo. Foi exatamente isso que ele fez com Saul. Aquilo estava no projeto de Deus para Saul? Nunca. Nunca.
mas porque ele abandonou a Deus e se chegou ao diabo, aconteceu tudo que o diabo... Olha, amados, existem 2 projetos escritos. O diabo tem um projeto escrito para a tua vida e Deus tem um projeto. É você quem escolhe. Saul escolheu e morreu do jeito que o diabo queria matá-lo. Então ele ouve da boca do diabo os planos para o seu destino. E sabe o que acontece? Pá! Ele desmaia. Veja o versículo seguinte. Diz aí: de súbito caiu Saul estendido por terra e foi tomado de grande medo por causa das palavras do demônio, que diz aí que é Samuel, porque faltaram-lhe as forças, porque não comeram pão todo aquele dia. E daí sabe o que acontece? Sabe o que acontece? A mulher espírita vai lá e faz comida para ele. Essa espírita de Endor faz comida para o Saul. E adivinhe, o Saul come comida consagrada aos demônios, comida feita por mão de quem adora demônios, de quem serve demônios. E ele vai lá e come. E aí ele ganha uma força do inimigo. Pastor, o inimigo dá força? Dá sim, dá força para você ir lá e morrer. Porque ele estava estendido, não tinha força nem para caminhar, ele não ia poder ir para a guerra. Aí o diabo diz assim: mas como é que eu vou cumprir meu plano? Faz aí uma comida e dá de comer o Saul. Ele tem que ganhar força para ir lá e eu matar ele. Foi isso o que aconteceu. Você está entendendo? Vocês entenderam? A infidelidade faz isso. Capítulo 29. Porém nós não somos desses. Nós somos dos fiéis. Diga assim: nós somos dos fiéis. Aleluia! A nossa história é diferente. A nossa história é como a luz da aurora. Nós vamos subindo mais e mais até ser dia perfeito na presença de Deus. Até que o projeto que Deus tem para a nossa vida se cumpra. Amém? Aleluia! Então, nós nos estabelecemos pela nossa fidelidade. Amados, Deus tem um projeto para você. Quando você entra nele, é como se você pusesse alicerces para a tua vida. Quando pela tua fidelidade você entra no projeto que Deus tem para a tua vida, é como se pusesse alicerces fundos, como se cavasse estacas para construir a tua casa sobre. Somos nós que fazemos isso, estabelecemos a nossa fidelidade, pela nossa fidelidade, o nosso destino. Olha só, primeira coisa, versículos de 1 a 4. Deus não nos deixa lutar contra a nossa herança, o nosso povo. O Davi estava vivendo com o inimigo naquele tempo, fugindo de Saul. E aí o Davi disse assim, estava com os filisteus, e essa é a batalha em que Saul iria morrer. E o Davi ia lutar contra o povo de Israel nessa batalha, porque ele era fiel a toda prova. E aí o que acontece? Ele vai para lutar, versículo 2, os príncipes dos filisteus se foram lá com as centenas e com milhares, e Davi e seus homens iam com Aques, que era o rei, na retaguarda. Então os príncipes dos filisteus disseram: e esses hebreus que fazem aqui? Respondeu Aques aos príncipes dos filisteus: não é esse Davi, o servo de Saul, rei de Israel? Ele está comigo por muitos dias, por muitos anos, e coisa nenhuma achei contra ele até o dia de hoje, que tenha desertado. Ele passou comigo até o dia de hoje. Porém os príncipes dos filisteus se indignaram e disseram: faze voltar esse homem, para que torne ao lugar que designaste e não desça conosco a batalha, e não se faça adversário no campo, pois não é esse, pois ele se reconciliaria com Saul, e daí ia a nossa cabeça. Versículo 5: não é esse aquele Davi, de quem uns aos outros respondiam nas danças, dizendo: Saul feriu os seus milhares, mas Davi matou os seus 10 milhares. O inimigo sabe, ele sabe de você, e sabe, o Davi ia para lutar, mas Deus fez uma intervenção. Deus não deixou Davi ir. Sabe por quê? Porque Deus impede você de que você lute contra a tua herança e contra o teu povo.
Você está em luta, mas não é contra o teu povo. Você está em luta, mas não é contra a tua herança. É contra o diabo, é contra o inimigo. Você está em luta para possuir a tua herança. Então Deus te protege. Deus levanta gente para não deixar você fazer bobagem. Amém. Porque ele ia lá. E o Davi era bom guerreiro. Vamos para frente. Nossa identidade é lembrada pelo inimigo. Diz aí, não é esse que cantavam? As mulheres saíram cantando, batendo tambor. Ai, Saul feriu milhares, mas Davi 10 milhares. Nosso inimigo terrível não é o Saul, é o Davi. Então deixa o Davi aí. O inimigo conhece o cântico que foi feito a teu respeito. Irmãos, olha aqui para mim, todos vocês, olha aqui para mim. Você sabia que no reino do Espírito há um canto sendo cantado a teu respeito? Que diz quem você é? Há um canto sendo cantado. Há uma declaração no reino do Espírito dizendo quem você é. Você é vitorioso, mais do que vencedor. Isso é que você é. É tremendo isso. Então olha só o contraste entre nós e o inimigo. Nós estabelecemos pela nossa fidelidade isso. Vai lá para frente, versículo 6 até o 11. Nós voltamos para casa com palavras de honra. Aí o Aques disse assim: olha, eu nem sei o que dizer, mas eu não posso desagradar meus príncipes. Então você volta, e volta sabendo que eu acredito que você é um cara fiel. Você é um homem fiel, você tem caráter. Então ele sai, volta para casa com palavra de honra, porque o inimigo reconhece. E foi assim que o Davi voltou. Versículos do número aí, está escrito aí, né, do 6 até o 11. O Aques manda ele embora. Vamos para o capítulo 30. A nossa fidelidade resulta em proteção, exercício da fé e provisão. Leiam isso comigo alto. Vamos todo mundo? Nossa fidelidade. Não, vamos lá de novo. Vamos de novo. Alto. Todo mundo. Nossa fidelidade resulta em proteção, exercício de fé e provisão. Quando você entra no caminho da fidelidade, não tema. Você não tem que fazer muita coisa. Deus está cuidando de você. A tua fidelidade vai ter resultados. Diga assim: a minha fidelidade tem resultados favoráveis. Eu tenho proteção. Eu tenho provisão. E eu tenho exercício de fé. Então agora veja só, capítulo 30. Aí ele volta, o Davi volta, e ele chega na cidade que ele tinha ganhado. Como é que era o nome da cidade? Keila. Ziklag, aliás. Keila era o distrito. Ziklag, ele chega em Ziklag. E adivinha o que tinha acontecido? Tinha um outro grupo de inimigo que tinha entrado na cidade dele, enquanto ele estava lá com Aques, e tinha tomado tudo. Tinha metido fogo na cidade dele, levado todo mundo, e levado todos os bens, as vacas, as ovelhas, levado tudo prisioneiro, como despojo. Seja as mulheres, os filhos. Você já pensou se o Davi fica fazendo aquela guerrinha lá com Aques? Lá se ia tudo que era dele. Mas Deus, irmão, olha aqui para mim. Enquanto você é fiel a Deus, Deus cuida de você. Amém. Deixa eu dizer para você, enquanto você é fiel a Deus, tem coisa acontecendo que você não sabe. O inimigo está tentando te roubar e você não sabe, mas Deus sabe. E Deus não vai permitir que você fique perdendo tempo com coisa que não é importante. Deus vai botar você no lugar certo, na hora certa. E sabe, mesmo que o inimigo esteja armando contra você e você nem fique sabendo, Deus sabe e protege você. Sabe por quê? Porque eles queimaram todas aquelas casas do Davi lá em Ziklag, meteram fogo na cidade inteira. Mas gente, aquilo era coisa, não era casa muito bonita mesmo, era tipo tudo meio palhoça, não tinha problema queimar aquilo. Mas a Bíblia diz claramente: o Davi não perdeu nenhuma vaca, nenhuma ovelha, nenhuma pessoa deles foi morta. E sabe, você está pensando que isso é pouca coisa? Quando o inimigo chegava no lugar, eles iam matando tudo. Eles matavam principalmente crianças. Os filhos deles podiam ter morrido. Adivinhe por que não morreram? Porque enquanto você é fiel a Deus, Deus cuida dos teus.
Levanta a sua mão e diga assim: enquanto eu sou fiel, Deus cuida de mim e do que é meu. Ninguém toca, irmão. Ninguém toca, irmão, naquilo que é teu, pertence por direito. Deus é quem vigia. Tem um versículo nos Salmos que diz assim: inútil é levantar de manhã se o Senhor não vigiasse. Cidade em vão vigia o sentinela. O Senhor é que vigia aquilo que é teu e a tua vida. Aleluia. Não sei se você está animado, mas eu estou aqui. Amados, isso quer dizer o seguinte: que não tem erro na minha vida. Porque se depender de mim vigiar, adivinha o que? Eu vou dar uma burrada aí, uma bobagem, e vou deixar de vigiar, e aí eu estou mal. Mas não depende de mim, depende do meu Deus. É o meu Deus que cuida. Não sou eu que tenho que me cuidar. Tremendo isso, né? O inimigo tinha aproveitado a ausência e tinha levado tudo. Versículos do 1 até o 6 do capítulo 30. Mas sabe o que acontece? Aí o povo chega e eles choram. Olha o texto aí. Olha o texto. Eles choraram até não poder nada, até não poder aguentar mais. Versículo 3. Davi vieram à cidade. Davi e seus homens vieram à cidade, e ela queimado, e suas mulheres e seus filhas eram levados cativos. Pelo que Davi e o povo que se achava com eles ergueram a voz e choraram até não terem mais forças para chorar. E choraram, e choraram, e choraram. Amados, é humano chorar. Eu não estou dizendo para você: ei, deixa esse bobo, para de chorar. Não, é humano chorar. Só que você tem que saber que tem uma coisa melhor do que o teu choro, que é o cuidado de Deus. Eles choraram, choraram, choraram. E sabe por que eles choraram? Porque eles pensaram que lá tinha saído todos os seus filhos. Eles choraram pelos filhos, e eles choraram pelas mulheres, mas não tinha saído nada, porque o Deus da proteção estava com eles. Não permitiu que nenhum morresse, não permitiu que eles tocassem em nenhum deles. Então eles choraram. E aí já viu, né? Veja o que acontece. O povo que se achava com ele ergueram a voz e choraram. 5. Também as mulheres de Davi, foi todo mundo. 6. Davi muito se angustiou, pois o povo falava em apedrejá-lo. Uau! Meu irmão, o que você faz quando você entra em batalha? O que você faz quando você entra em luta? Se você deixar se levar por sentimentos que não são de Deus na tua vida, é bem assim que acontece. Primeiro você fica depressivo, chora até não poder mais. Agora só, imagine Davi e os outros chorando até não poderem mais. Agora imagine Jesus sentado no trono, olhando para eles. Ele devia estar fazendo assim: olha o que estão fazendo, chorando, chorando, e eu protegendo todo mundo. Nenhum deles morreu, não vai ter nada, não vão tocar neles, eu estou protegendo, olha. Então, se a gente dá lugar, a gente deixa de viver pela fé, e a gente começa a viver pela emoção, vai se instalando desespero na gente. Você tem que viver pela fé, não pela emoção. Se você deixar a emoção entrar, entra o desespero. E sabe, é assim que entra aquilo que mais cresce no mundo hoje em dia: depressão. Esse desespero acaba numa depressão, e a pessoa desesperada faz bobagem. O que eles estão querendo fazer? Matar o Davi. Vocês entenderam? Vocês estão entendendo? É assim que a mulher entra em depressão, e daí quer largar do marido. É assim que o marido fica lá irado e chuta a mulher e filho e todo mundo para fora. É assim que acontece, ao invés de buscar em Deus. Mas graças a Deus, nós somos como Davi. Nós podemos dar nossas bobagens aí, e fazemos mesmo. Nós fazemos. Se alguém não faz, já devia ter sido arrebatado. Nós fazemos. Mas tem um negócio: nós somos da geração de Davi. Veja só, vamos seguir o versículo. Versículo 7. Disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Amaleque: traz-me aqui a estola sacerdotal. E ela trouxe. Então Davi consulta o Senhor, dizendo: perseguirei o bando? Alcançá-lo-ei? Respondeu o Senhor: persegue, porque de fato alcançá-lo-ás,
e a tudo libertarás. Uou! Irmão, em vez de chorar, fala com Deus, pergunta para Deus. Deus tem uma resposta para você. E Deus responde até mais do que se pergunta. E Deus está dizendo, não só vai perseguir, não só vai alcançar, como vai resgatar tudo. Entendeu? Amados, nós temos que mudar nossa mentalidade. Sabe qual que é a mentalidade boa, cristã? A mentalidade de vencedor, aquela mentalidade que eu e você temos que ter, é que todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Peraí, queimar minha cidade de Ziclag contribui? Levar mulheres presas, levar criançada contribui? Contribui. Espera para você ver o fim da história, se contribui ou não. Contribui! Contribui! Então olha só, andando para frente aí no nosso estudo, aí o Davi se levanta e ele consulta o Senhor e diz, vai. E o Davi parte com 600 homens e vai andando, e aí alguns já estão tão cansados que ficam pelo caminho, não pode andar. Mas sabe o que acontece? A nossa fidelidade produz uma fé operosa, que é abençoada. Sabe, se você for fiel, você não ouvir as más notícias, deixa eu te contar, irmãos, olha aqui para mim, Deus está falando com você nessa manhã aqui. Deus trouxe alguém aqui, e essa palavra é para alguém aqui, talvez mais de uma pessoa. Quando você receber uma má notícia, a má notícia não é a última notícia. Porque a má notícia vem de alguma coisa aleatória, mas a última notícia é a palavra que sai da boca de Deus. Amém. Essa é a última notícia. Você não pode se fixar na má notícia, você não pode se fixar no problema, você tem que se fixar no qual é a palavra que vai sair da boca de Deus. Não é isso que Davi está falando? Essa é você, meu irmão, essa é você, minha irmã. Deus quer que você seja assim, que a última palavra que entra no seu ouvido seja a palavra que sai da boca de Deus. E não a última notícia é a notícia do mal que aconteceu. Essa não é a última notícia. Aleluia. Você é esse tipo de pessoa. Você tem que aprender a viver assim, porque é aí que está o segredo da vitória. Você não precisa nem chorar, perder suas lágrimas, chorar até não ter mais força. O que é isso? Estava tudo sob controle. Isso é desespero. Quem anda com Deus não anda em desespero, porque Deus tem um destino que só tem uma pessoa que pode frustrar: você. Se você não frustrar, não tem amalequita, não tem demônio, não tem circunstância, não tem problema financeiro, não tem doença, não tem nada que possa frustrar o teu destino. Nada. Porque ele está nas mãos de Deus, o Todo-Poderoso. A gente só tem que aprender a reagir direito. Vamos para frente porque o tempo está indo rápido, mas tá bom, não tá? Vamos seguir aqui. Então ele produz uma fé operosa que leva à vitória. Ele vai lá atrás, versículo 17 até o 19, ele sai atrás do pessoal e adivinhe, ele encontra alguém pelo caminho que tinha sido deixado, porque o inimigo é assim, ele não é fiel, ele vai abandonando os seus. Davi dá de comer o camarada diz, eles estão logo ali para frente, e aí o Davi vai lá, acha, e faz uma guerra com eles, e adivinha o que acontece? Ele é o vencedor, lógico. Isso é lógico. Davi tinha o DNA de vencedor. Davi tinha o mesmo DNA que você tem. Atenção, gente, olha aqui para mim, olha aqui para mim. Davi tinha o mesmo DNA que você tem. DNA de filho de Deus, de filha de Deus. E esse é um DNA de vitorioso. A Bíblia diz que em tudo nós somos mais que vitoriosos. É um DNA de vitorioso. Você não pode deixar entrar em depressão, você não pode deixar entrar em frustração, não pode chorar até não ter mais força. Você tem o mesmo DNA. E ele vai lá, e ele derrota aquele pessoal. E sabe o que acontece? Versículo 20 a 25 do capítulo 30. Olha só que coisa tremenda. Tomou Davi todas as ovelhas, o gado, e o levaram diante de Davi e diziam: este é o despojo do Davi. Versículo 19. Não lhe faltou, quero que você leia comigo, vamos ler alto, bem alto, com toda a voz, vamos lá. Não
já, pode parar, já isso até faz. Agora eu quero que você grite comigo essa frase: não lhe faltou coisa nenhuma. Hoje em dia, hoje, nessa manhã, agora você vai sair do sério. Você vai deixar de ser religioso. Você vai gritar isso. Porque você precisa ouvir o teu grito. Amém. Vamos lá, no 3, nós vamos gritar: não! No 3, atenção. 1, 2, 3. Não! O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Nada. Essa é a palavra sobre a sua cabeça nessa manhã. Não vai te faltar coisa nenhuma. Não interessa documento, não interessa economia, não interessa nada. O que interessa é o Deus, o teu Deus. Não vai te faltar coisa alguma. Sabe? A fé operosa produz provisão. Amém. E sabe, aí eles estão voltando fazendo. Deixa eu só dizer uma história. Eles não eram a única cidade, Ziclag não foi a única cidade queimada. Esse povo vinha igual gafanhoto queimando tudo que é cidade. E tudo que é cidade que eles queimavam, eles levavam o rebanho. A última queimada foi a do Davi. Mas até chegar no Davi já tinham queimado muitas. Adivinha o tamanho desse rebanho? Eles foram ajuntando ovelha, ajuntando vaca. Deus vai pondo na mão do inimigo aquilo que te pertence. Você chega lá, bate na mão dele e diz: solta o que é meu, o despojo é meu. Você entendeu? Isso é o seu direito, é o seu despojo. Isso é o seu despojo, isso é você. Você é assim. E aí ele volta rico. Aquelas casinhas não pagavam nem a metade do gado das ovelhas que ele voltou trazendo aquilo que foi queimado. Mas daí chega uma certa parte, eles voltaram, chegaram daquele pessoal que tinha ficado, né? E aqui os homens, a Bíblia diz que tinha os homens maus lá. E tem sempre, né? Alguns cabeça de bagre, né? E aí o que acontece? Chegando Davi, versículo 21, aos 200 homens, cansados que estavam, não puderam prosseguir, aproximou-se e saudou cordialmente. 22, mas todos os maus e filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam: visto que não fostes conosco, não te daremos despojo do que salvamos. Irmão, eu quero só dizer uma coisa: se um dia você ficar cansado e você não puder ir, não se preocupe. Não se preocupe. Deus não deixa você para trás. Deus não deserda você. E o Davi se levanta e diz: de jeito nenhum. De jeito nenhum. Veja o que o Davi faz. Porém Davi disse: não fareis assim, meus irmãos, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e nos entregou às nossas mãos o bando que vinha contra nós. Quem vos daria ouvido nisso? Porque qual é a parte dos que desceram a peleja, será a parte dos que ficaram com a bagagem. Receberão parte igual. Mesmo que você não possa ir, a sua parte está garantida. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Esse doutor não me parece tão animado. Porque se você estiver entendendo mesmo, você tem que ficar super animado. Porque não depende só de você lá. Amém, aleluia. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Se você não puder, pastor, mas agora eu estou numa fase difícil da minha vida. Olha, eu estou batalhando aqui uma doença. Eu estou não tem problema. Não tem problema. Vença a sua luta. Descanse. Fica aí. Cuide da bagagem, que está garantido aquilo que é seu. Oh, Jesus. A fé operosa resulta em bondade. Capítulo 31, nós já estamos terminando. Depois de mais 2 que vem para frente. Vamos terminar logo. A infidelidade do inimigo leva à morte e à vergonha. A nossa leva à glória, leva à vitória, leva a crescer. Mas a do inimigo leva à morte e à vergonha. Capítulo 31, versículo 2. A infidelidade também atinge a sua família. Irmão, irmã, olha aqui para mim.
pelo amor de Deus, eu te imploro, seja fiel, porque junto com você estão os teus filhos. O Saul foi consultar aquela médium, Josué, aliás, Jonathan, amigo de Davi, homem de Deus, morreu naquela batalha por causa daquele pai cabeça de bagre, aquele pai infiel que teve. Então, irmãos, não sejam assim, sejam fiéis, porque a tua fidelidade abençoa a tua descendência. Ou mata, ou a infidelidade mata a descendência. Vocês estão entendendo a lição? Morreu os 2 filhos dele, 2 guerreiros, 2 homens tremendos. Jonathan, homem de Deus, sabe, por causa do pai do Jonathan, por causa do Saul consultar aquela médica, de fazer tudo aquilo, o destino do Jonathan foi abortado. Pastor, pode isso? Você está vendo a história. Você tem filhos e filhas. Se consagra ao Senhor, meu irmão. Se consagra ao Senhor. Por você, o destino dos teus filhos são estabelecidos. Mas por causa da infidelidade, eles podem ser abortados. É perigoso. É muito perigoso. Vamos para frente. E aí, sabe o que aconteceu? Versículo 3, do 31 em diante. Morreu todo mundo. Todo o povo de Israel morreu na batalha. Versículo 7 a 13. A infidelidade entrega a herança e estabelece a vergonha. Sabe o que o pessoal faz? Pega o Saul e leva lá para os templos pagãos deles. E, sabe, zombam dele. E envergonham o povo de Israel. É só você ler na tua palavra. A infidelidade faz isso, amados. A infidelidade faz isso. Traz a vergonha, rouba, entrega a herança, estabelece a vergonha. Terminando. A exaltação que vem pela misericórdia. Vamos lá. A exaltação que vem pela misericórdia. De novo, todo mundo junto. Vamos lá. A exaltação que vem pela misericórdia. E assim a gente termina. Então vamos lá. Capítulo 31, não. É 31. Capítulo 1, versículo. Capítulo 1 de 2 Samuel. Já chegamos no capítulo 1 de 2 Samuel. Presta atenção, versículo 1 a 27. Sabe o que acontece? A exaltação que vem pela misericórdia. Davi nunca quis matar o Saul. Teve o Saul nas suas mãos e não quis. Agora sabe o que aconteceu? Ele morre. Mas não morre pelas mãos de Davi. Gente, você não precisa pôr a mão. Você não precisa executar o juízo quando Deus não te manda. Mas quando Deus te manda, se você não executar, aí ai de você. Lembra que o problema do Saul foi Deus ter mandado ele executar? E ele não executou? Dançou. Mas quando Deus não está te mandando, você não precisa se preocupar. Entrega teus inimigos, entrega na presença de Deus, entrega na mão de Deus, deixa Deus cuidar deles. Você quer saber a maior maldade que você pode fazer por alguém que se levanta como teu inimigo? Ore por ele, entregue na mão de Deus. Deus é justo. Você está pensando que Deus é de brincadeira? Deus é justo. Então aí, o que é que acontece que nós vemos? O inimigo é retirado de cena, versículo 1 até o 27, ele morre. Ele morre, retirado de cena. E aí o Davi descobre a notícia. E sabe o que acontece? Versículo número 11 até o versículo 27. O Davi chora. Porque a Bíblia diz que Deus não tem alegria na morte do justo. Olha aqui para mim. Deus não tem alegria na morte do justo. Deus não se compraz na morte do justo. E se nós somos filhos dele, com o mesmo DNA, assim é com a gente. Nós não nos comprazemos. E o Davi compõe um cântico. E ele compõe um cântico. E é o posicionamento dele que vai construindo o caráter dele. E é o posicionamento dele que vai abrindo o caminho para o trono. Porque para ele sentar no trono total, ainda levou muitos anos. Mais de 7 anos desse ponto em diante. Ele sentou na primeira parte do trono sobre a tribo de Judá.
que era a tribo da casa dele. Eram 12 tribos. E o justo, no caso, era Jonas. E o justo era Jonatas. Agora olha só, o que acontece? Acontece que levou 7 anos e meio para ele sentar como rei sobre toda a nação de Israel. E se ele não faz isso, se ele não chora, se ele não planteia pelo justo, por Jonatas, inclusive por Saul, ele planteou. É porque ele não se alegra na morte do ímpio. Aliás, eu disse que o Senhor não se alegra na morte do justo. O versículo diz: o Senhor não tem prazer na morte do ímpio. E do justo, muito menos. Aliás, peraí, eu estou dizendo o contrário. Na morte do justo, o Senhor tem uma alegria tremenda. Salmo 120, Salmo 118. A Bíblia diz que tem prazer na morte do justo. Mas, na morte do ímpio, Deus não tem alegria. Vamos para frente, consertar essa bobagem aí, vamos para frente. Ele faz uma compaixão, um lamento, e aí ele começa a andar na dependência do Senhor, capítulo 2. Vamos lá, gente, vamos lá. Capítulo 2. Depois disso, consultou Davi o Senhor, dizendo: subirei a alguma cidade de Judá. Diga, depois disso, consultou Davi ao Senhor. Gente, vamos lá forte. Depois disso, consultou Davi. E Davi aprendeu esse negócio de consultar e perguntar para o Senhor: aonde eu vou? Ele podia ir em qualquer cidade, gente. Então, gente, consultar o Senhor nunca é demais. Consulte e consulte de novo. E o Senhor disse para ele: posso subir para alguma cidade? O Senhor disse: sobe. E Davi disse: para onde? Para onde subirei? Responde o Senhor: para Hebrom. E sabe o que foi, se tornou Hebrom? A cidade de Davi. Se você perguntar para o Senhor leva você direto para a tua herança. O Senhor não precisa fazer curva para te levar a tua herança. Ele leva direto para a tua cidade. Aonde Deus vai estabelecer o teu trono, a tua autoridade. Então ele foi para lá, consultou o Senhor, e o Senhor deu a direção. Agora veja o versículo 4 e 7. Aí do capítulo 2. Vamos lá? Diz assim, ó: então vieram os homens de Judá e ungiram ali a Davi rei sobre a casa de Judá. Presta atenção nessa palavra, diga comigo, leia lá comigo, ó. Então vieram. Vamos lá, gente, leia. Ungiram Davi aonde? Aonde que ungiram o rei Davi? Em Hebrom. Que tal se ele tivesse ido para Betel? Estava fora do lugar da unção dele. Você tem que consultar o Senhor, porque o Senhor tem um lugar de missão para você. E Ele vai te levar no lugar em que você vai ser ungido. Você não pode ir para qualquer lugar. Você tem que ir no lugar de Deus para você, porque no lugar de Deus para você está te esperando a tua unção. Você não pode estar em outro lugar, porque se estiver em outro lugar, você perde a tua unção. Ixi, isso eu não tinha pensado. O Senhor está falando comigo agora. Não posso estar em outro lugar. Não posso, vou estar no que o Senhor quiser, para não perder minha unção. Entendeu, Rachel? Se a gente não estiver no lugar que Deus está mandando a gente, a unção é naquele lugar. É ali. Então sobe os homens e ungem ele. É um negócio tremendo. Andar na dependência do Senhor te dá direção, te leva à exaltação. A dependência nos fortalece. Veja o versículo 8. Abner, filho de Ner, capitão do exército de Saul, tomou a Mefibosete, e vai falando aí o texto, mas você vai ver a palavra aí, ó. Isbosete. E você vai vendo a palavra aí. Reinou 2 anos sobre a casa de Davi, e aí a casa de Judá. 11. O tempo que Davi reinou em Hebrom sobre a casa de Judá foram 7 anos e 6 meses. E aí vai dizendo que sabe o que acontecia? Ele se fortalecia no Senhor. Capítulo 3, versículo 1. Leia lá. Depois de muito tempo de guerra entre a casa de Saul. Gente, ainda teve guerra. Depois de muito tempo de guerra entre a casa de Saul e Davi, Davi ia se fortalecendo.
porém a casa de Saul ia enfraquecendo. Quem se fortalece vai se fortalecendo ainda mais, ok? A dependência nos traz descendência. E aí nós terminamos. E o Davi começa a contar dos filhos de Davi, sabe? Vai trazer descendência. Eu quero que você fique em pé no nome de Jesus. Nós vamos terminar. Eu quero terminar dizendo isso para você. Olha as perguntas para a meditação. A minha submissão à vontade de Deus é parte importante da minha vida? Faça comigo essa pergunta. Diga assim: a minha submissão à vontade de Deus é parte importante da minha vida? Aí a resposta é tua. Você tem que responder. Pergunta 2, vamos lá? Quais são as duas coisas mais importantes que impedem a minha submissão? Você tem que retirar o que está impedindo. E a última pergunta: quais as duas coisas mais importantes que farei para melhorar a minha submissão? O que você precisa fazer? Curva a sua cabeça em nome de Jesus. Vamos orar. Coloque a tua vida. Você é submisso. Você está aqui nessa manhã por causa da tua submissão. Agora pergunte para o Senhor: Senhor, no que eu posso melhorar a minha submissão? O que mais, Senhor, pode acontecer? Comece a orar. Vamos orando, irmãos. Comece a orar. Ore. Vai orando. Fala com o teu Deus. Ele quer te abençoar. Ele já te abençoou nessa manhã. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu estou aqui, Senhor, e me apresento perante Ti para melhorar a minha submissão a Ti, Senhor. Eu quero Te obedecer, Senhor, nos detalhes. Fala comigo, Senhor. Senhor, muitas vezes eu começo a ter minhas próprias ideias, mas, Senhor, eu não quero isso mais. Eu quero, Senhor, Te obedecer na totalidade. Eu não quero ter um coração parcial. Eu não quero Te obedecer um pouco em algumas coisas. Eu quero Te obedecer em tudo. Eu quero ter um coração chegado a Ti, Senhor. Pai, agora eu quero oferecer a nossa congregação. Pai, são filhos e filhas Tuas. Senhor, aumenta a submissão deles. Pai, aumenta, Senhor. O Senhor quer levá-los, Senhor, a um lugar de honra, de glória. Abençoa a vida deles. Oh, Pai, eu peço, Senhor, que o Senhor visite eles, Senhor. Obrigado, Senhor, por esses homens e mulheres de Deus que o Senhor tem nos dado aqui nessa igreja. Pai, eu me alegro neles. O Senhor é um Deus bom, tem falado com eles. Agora, Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu oro para que o Senhor abençoe a vida deles. Fala com eles, Senhor. Fala com eles. Fala com eles, Senhor. Levanta cada um deles. Em nome de Jesus. Amém. Levanta a sua mão direita para cima e diga assim: Senhor Jesus, eu saio nessa manhã daqui desse lugar, mas não da Tua presença. Eu saio desse lugar para viver uma vida de fidelidade para a glória do Teu nome.